Bem-vindos ao podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos discutir o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é professor, economista e o responsável pelos planos estratégicos da indústria de calçado. Bem-vindo, professor Vasco. Olá, boa tarde, Cláudia. Prazer. Obrigada por aceitar este convite. Começamos esta rúbrica não descalços, mas com um par de sapatos que tem uma história. Pois, isso foi um pedido que me deixou assim um bocadinho atrapalhado. Eu não sou pessoa de guardar grandes memórias dos objetos, nem dos sapatos, mas pronto, mas para responder ao vosso pedido, vou pensar o que é que podia trazer. E nos últimos 3 anos eu casei as minhas 2 filhas e estes são os sapatos que eu levei aos casamentos. Portanto, foi um momento importante na vida delas e na minha, naturalmente, e nesse sentido tem algum simbolismo e algum caráter especial para mim. Então os sapatos podem guardar memórias? Espero, sobretudo, que seja um início de um percurso para elas, mais do que as memórias, que seja o futuro, que seja promissor. Olhando para o panorama atual do mundo, como é que esta instabilidade que vivemos agora pode afetar a indústria portuguesa de calçado? Felizmente, muita desta instabilidade toca-nos mais indiretamente do que diretamente. As bombas não estão a cair aqui, por enquanto, para já. Mas afetam muito os nossos grandes mercados, não é? Os consumidores franceses, os consumidores alemães sentem estas coisas muito mais de perto e retraem-se nas suas decisões de compra, nomeadamente nas decisões de compra de bens com algum valor, com um posicionamento médio elevado no mercado, como Portugal tenta vender, e isso naturalmente afeta as empresas que na sua capacidade para vender, e portanto somos sempre prejudicados naturalmente. De tudo aquilo que estamos a passar atualmente, há algo que nos deva preocupar em particular? Há muitas coisas que nos devem preocupar, mas uma coisa que eu acho que temos que estar atenta, a indústria tem que estar atenta e tem que procurar soluções, é a questão da mão de obra. A dinâmica demográfica da população portuguesa é horrível. Se não fosse a imigração, a nossa população já estava a diminuir rapidamente e estava a envelhecer rapidamente, como mesmo assim está, e portanto vai ser cada vez mais difícil encontrar a mão de obra necessária. Ao mesmo tempo, mesmo nas zonas tradicionais da indústria de calçados, estão a aparecer novos projetos de outras indústrias que vão competir pelo trabalho e, portanto, vão tender a fazer subir o seu custo. Em cima disso, há também a tendência de subida, já de há alguns anos, esta parte do salário mínimo, e por isso a nossa indústria vai ter que encontrar formas de conviver com isto, que tem que passar por uma de duas coisas, ou por um lado sermos capazes de acrescentar mais valor aos nossos produtos, para dessa maneira também sermos capazes de remunerar melhor quem está envolvido na indústria, trabalhadores e empresários, ou então temos que evoluir tecnologicamente para necessitarmos de menos mão de obra e ela pesar menos nos nossos custos. Entre estas duas coisas, ou alguma conjugação das duas, a indústria tem que encontrar o seu caminho para poder continuar a ter o sucesso que teve nas décadas anteriores. Mas o investimento na tecnologia, na robótica e na automação também poderá trazer outra tipologia de trabalhadores para a indústria. Também esse é um dos objetivos dos investimentos que têm sido feitos. Sim, seguramente. À medida que se evolui tecnologicamente, o trabalhador necessário não é necessariamente a mesma pessoa, mas as qualificações dos trabalhadores da indústria de calçado também progrediram muito nos últimos anos e esperamos que continuem a progredir. Há um sinal de que estamos a evoluir na cadeia de valor, o que naturalmente implica também remunerar melhor essas pessoas, naturalmente. Mas esse é o objetivo, é que a indústria permita que os portugueses que vivem em Portugal tenham uma vida cada vez melhor. Saíram recentemente as principais conclusões do estudo dos mercados internacionais. Quais são as grandes conclusões a destacar? O ano passado, em termos globais, foi um ano bom para a indústria do calçado no mundo. A produção mundial cresceu cerca de 7%, não ultrapassou o recorde anterior, mas aproximou-se muito do recorde anterior, que é da casa dos 24 mil milhões de pares. Em contrapartida, na Europa, as coisas foram pouco favoráveis, a produção na Europa caiu quase 10%, e por essa razão o peso da Europa no mundo é ainda mais pequeno do que era no passado, estamos em 2,3% da produção mundial.
Dentro disto, Portugal saiu-se relativamente bem, evoluiu melhor do que outros países europeus, não tão bem, se calhar, como desejaríamos, mas em termos relativos teve uma performance que se pode considerar satisfatória. A produção continua muito concentrada novamente na Ásia, mas ao contrário do que muitos pensam, a China também está a perder cota para outros países. Sim, isso é um facto que o World Footwear Yearbook revela, e ainda recentemente esta publicação da Picasso foi citada no Financial Times precisamente nesse sentido, para mostrar que o peso da China ao longo destes 10 anos, 11 anos que levamos de publicação, sendo avassalador, tem vindo a decrescer, e este ano continuou a decrescer, naturalmente, essencialmente por contrapartida do ganho de peso de outros países asiáticos, do Vietnã, do Bangladesh, de outros países que são ainda mais competitivos do que a China, e, portanto, esse perda de peso da China não é em si mesmo uma boa notícia para nós, pelo contrário, é sinal de que temos concorrentes ainda mais agressivos a tentar penetrar no mercado. Mas essa agressividade tem exclusivamente, ou está relacionada unicamente com a questão preço, ou há outros fatores a ter em conta? O preço muito associado à escala, não é? Nestes países temos fornecedores que fornecem quantidades gigantescas em troca de um preço unitário muito baixo. Naturalmente não é aí que Portugal se quer posicionar, não é para aí que Portugal tem estado a trabalhar, pelo contrário, estamos à procura de nos valorizar no mercado pela qualidade do produto, pela flexibilidade na resposta ao cliente, pela rapidez na resposta. Tudo isso são argumentos que tentamos valorizar, mas naturalmente no mercado há espaço para diferentes posicionamentos e nem nós podemos ter alguma vez a ambição de substituir produtores com esta escala, mas também temos a convicção de que há um espaço onde a indústria portuguesa se pode afirmar e manter. E em termos europeus, prevê que possamos recuperar alguma cota na produção, ou isso é algo longínquo? Eu acho que a nossa preocupação fundamental é o valor, não é a produção. Nós temos que encontrar a forma de nos posicionar no mercado, de maneira a conseguirmos captar mais valor para remunerarmos os nossos empresários, os nossos trabalhadores. Isso pode passar por produzir, pode passar por outros posicionamentos no mercado. Quando nós vemos grandes casos de sucesso internacionais de indústrias europeias, não é necessariamente exclusivamente à custa da produção no próprio país. E, portanto, trabalhamos para ser capazes de manter uma base industrial em Portugal, mas tem que fazer parte do projeto também a abertura para utilizar cadeias de valor mais complexas, de maneira a ser competitivos no mercado. O professor coordenou o atual Plano Estratégico da Indústria de Calçado, que tem como horizonte 2030. Se tivesse de escolher uma prioridade para o setor, uma que não pudesse mesmo ser descartada, qual era aquela que escolheria? Eu já comecei um bocadinho por aí. O setor tem dois caminhos com que tem que trabalhar. Um que é da valorização do produto, o que passa por questões como o design, como a promoção, e, por outro lado, há a questão tecnológica, evoluir tecnologicamente. E, portanto, não será o mesmo caminho para toda a gente, nem para todas as empresas, mas será em alguma combinação destas duas coisas que nós podemos encontrar o nosso espaço para nos manter competitivos no mercado, como temos conseguido até agora manter-nos ao longo destas décadas. A minha pergunta seguinte era exatamente o que é que nos distingue enquanto produtores? Depende com quem nos comparamos, naturalmente. Se nos compararmos com esses produtores asiáticos muito agressivos, naturalmente distingue-nos um posicionamento mais elevado no mercado, distingue-nos uma preocupação com questões como a sustentabilidade, que lá não existem, distingue-nos a tradicional capacidade de relação do empresário português com os clientes. Tudo isso são fatores que nos distinguem. E, claro, a geografia, o estar próximo do centro da Europa também é algo que é uma vantagem competitiva para nós. Se nos compararmos com na outra ponta da escala, com países como a Itália, a situação inverte-se um bocadinho. Naturalmente temos um
um problema que é um dos nossos cavalos de batalha há décadas, que é tentar aproximar o nosso posicionamento e a reputação que temos no mercado da italiana. É algo em que não evoluímos tanto como gostávamos de ter evoluído. Há 20 ou há 30 anos, quando comecei a trabalhar com o calçado, seguramente nós imaginávamos que hoje estaríamos mais perto do que estamos. Mas, por outro lado, temos vantagens, temos uma qualidade de produto comparável, temos, se calhar, uma flexibilidade na produção até superior. Temos que ser capazes de convencer o mercado a valorizar esses fatores para conseguirmos valorizar devidamente o que fazemos. Nosso produto. Nós somos um setor que exporta a maioria da nossa produção, cerca de 90%. O quão vulnerável é para nós, enquanto indústria, esta dependência dos mercados externos num momento de incerteza geopolítica e económica? A dependência dos mercados externos é uma dependência boa, é o sinal do nosso sucesso. Se nós fôssemos muito pequeninos e pudéssemos vender só para o mercado interno, não estávamos dependentes dos mercados externos. Felizmente a indústria foi bem sucedida, cresceu, tem uma escala que não é compatível com vender só em Portugal e por isso necessariamente dependemos do que se passa nos grandes mercados internacionais. Em relação a isso, no mundo ideal desejávamos provavelmente ter um conjunto de mercados mais diversificado. É verdade que as nossas exportações continuam muito centradas nos grandes países do centro da Europa, mas há fatores que empurram para isso. Nós estamos na União Europeia, estamos no euro e, portanto, há razões lógicas e económicas para as coisas serem como são. Temos que continuar a trabalhar para, dentro e fora da Europa, diversificar um bocadinho mais o leque das nossas exportações. Mas, como digo, neste sentido, estar dependente dos mercados é um sinal de que estamos a conseguir, de que vendemos. Quem está morto não depende de ninguém, não é? Portanto, nós temos dependências porque estamos vivos e somos competitivos nos mercados. Há alguma forma de mitigar estes riscos? Nesse caso, a forma de mitigar é diversificar. Naturalmente, se vendemos para um conjunto alargado de países, estamos menos sujeitos àquilo que acontece em cada um em particular. Mas também, como disse, é uma batalha muito difícil porque há fatores muito poderosos para nós estarmos centrados na Europa, estamos mais perto, estamos no euro, estamos na União Europeia e, portanto, isso é uma razão forte para ser aí que estão os nossos principais mercados. Não somos só nós, os nossos principais concorrentes europeus também têm o mesmo tipo de dependência, também vendem sobretudo para esses mercados. Como é que esta guerra comercial a que estamos a assistir, literalmente em direto, poderá afetar a indústria? Pode afetar de duas, ou se calhar de três maneiras. Por um lado, evidentemente, se os Estados Unidos aumentarem as tarifas que aplicam aos produtos europeus, isso torna-nos a vida um bocadinho mais complicada. Por outro lado, as tarifas que os Estados Unidos estão a ameaçar outros países do mundo, nomeadamente outros produtores, podem levar, como já estão a levar, esses produtores a tentarem desviar uma parte maior da sua produção para a Europa. E isso significa enfrentarmos mais concorrência mais agressiva nos mercados. Dependendo do balanço dessas subidas, se a que for aplicada a nós for menor do que a que for aplicada aos outros, até pode acontecer que, em termos relativos, se torne mais fácil para nós competir no mercado americano. Mas com a imprevisibilidade que caracteriza esta administração americana, é muito difícil saber o que é que vai ser verdade daqui a um mês e, portanto, é muito difícil avançar muito sobre isso. Esperar para ver. Esperar para ver, seguramente. Professor, se pudesse deixar um par de sapatos à porta do futuro, que legado é que gostava que eles deixassem? Levando essa pergunta assim um bocado à letra, eu se calhar ia ali ao Fab Lab do CTCP a fazer uns sapatos que conjugassem a tecnologia que está a sair do Feist, com o saber fazer tradicional português, com os materiais que é onde sair do BioShoes for All, e espero que esse par de sapatos seja um sinal de que a indústria continua a ser capaz de se reinventar e de encontrar os caminhos para ter mais outras quantas décadas de prosperidade. Estes dois grandes projetos que nós temos em curso podem mesmo transformar a indústria de calçado como a conhecemos?
São projetos muito, muito importantes, naturalmente, como todos, terão um ritmo de aceitação diferente por diferentes empresas, mas esperamos que sim, que venham de lá materiais e tecnologias que nos tornem mais competitivos e que nos garantam mais 10 ou 20 anos de prosperidade. Obrigada, professor. Obrigado, Cláudia. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.